e, sobretudo, aquilo que hoje aqui reuniu para a investigação sobre as práticas, como afirmava a Sara, da investigação que já foi produzida sobre as práticas, o fator mais determinante para a qualidade é o adulto, e o adulto educador, e, portanto, acho que isto deve ser aqui sublinhado. Depois, toda a dimensão da avaliação e as orientações pedagógicas vinham e vêm associados ao propósito de construir os indicadores nacionais para o referencial que a Sara já mencionou, o referencial europeu da qualidade 0-6 anos, e, portanto, esse trabalho é urgente que se faça e está em percurso, indicadores de avaliação de qualidade 0-6. Isto pressupõe, obviamente, que é necessário não só definir os indicadores, mas associá-los àquilo que é um dispositivo de monitorização e avaliação e dotar serviços, organizações, sociedade civil, da capacidade de compreender, de executar e de compreender aquilo que são dispositivos de supervisão, de regulação, de controle. Não basta ter só uma bateria de indicadores, é preciso saber como é que eles se utilizam e como é que isto nasce também de processos formativos, que nasce de processos associados a modelos de financiamento, porque o modelo de financiamento não pode ser único e exclusivamente para garantir o acesso, ele também deve ser revisto naquilo que é a prestação de contas e a qualidade efetiva demonstrada pelos serviços. Porque o custo da qualidade não é igual ao custo da não qualidade em termos financeiros. E sabemos que o seu custo na vida das crianças é muito superior se a qualidade for baixa. E, portanto, acho que é necessário olhar para o modelo de financiamento, não só na lógica do acesso gratuito e universal, mas como o acesso gratuito e universal às respostas de qualidade, onde, obviamente, se podem perspectivar, como a doutora Adelina trouxe já, e já é uma conversa nossa de há alguns anos, a diversidade de respostas, porque isso também pode permitir que a criança não permaneça 12 horas numa instituição. Portanto, se houver aqui um trabalho intersetorial e um trabalho muito sério com as famílias e com a comunidade, poderemos diversificar as respostas e o financiamento público pode também servir essa diversidade de respostas que garanta outra qualidade de vida às crianças. Um outro desafio que eu penso que é muito atual, que é a cultura organizacional e o modelo de gestão em creche, sabendo nós que a rede de creche está maioritariamente, quase totalmente, no terceiro setor e, portanto, há aqui sabemos que a evolução da sociedade também determina transformação urgente naquilo que são os modelos de gestão e aquilo que é a cultura organizacional do terceiro setor, nomeadamente em dimensões da qualidade estrutural. E pronto, depois, obviamente, aquilo que, e peço desculpa que a gralha que eu tinha aqui na última slide não foi corrigida, a educação está ali trocada, não é para desprimor da educação, mas aquilo que é um desafio também para as práticas, sobretudo e que as orientações pedagógicas têm o propósito de poder ajudar os profissionais, as equipas educativas, os decisores, aos vários níveis e nas várias instâncias, a de facto construírem uma abordagem mais holística e integrada da educação e cuidado na infância. Obrigada. Muito obrigada por mais uma comunicação valiosa, muito obrigada principalmente à equipa por nos terem trazido orientações pedagógicas para a creche. É de um grande valor para quem trabalha em creche, realmente temos estas orientações. Muito obrigada. É tempo agora de ouvirmos Pedro Freitas, que nos traz a visão da economia para estas temáticas, com comunicação creche e pré-escolar, como escalar soluções eficazes. Pedro Freitas é doutorado em Economia na Nova School of Business and Economics, onde é membro do Centro de Economia e Educação
e onde obteve a sua licenciatura e mestrado em Economia. A sua investigação foca-se em tópicos de economia da educação e capital humano e é autor do livro Economia da Educação, um olhar sobre o sistema de ensino português. Pedro Freitas foi ainda aluno visitante no Departamento de Economia da University College of London e no Departamento de Estudos do Banco de Portugal. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Olá a todos, muito boa tarde, muito obrigado pela resistência de ficarem até ao final e agradeço também às minhas colegas de painel. Aliás, eu estava a ver que este desbalanceamento de género é comum, porque dos 16 mil educadores do pré-escolar em Portugal, apenas 150 são homens, portanto está certo, está a refletir aquilo que é a realidade. O que é que eu vos trago aqui? Trago-vos alguns dados que vão em linha de muito daquilo que nós já falámos aqui hoje, e vocês falaram aqui hoje, mas porquê que a realidade da creche e do pré-escolar em Portugal chama ou necessita de soluções escaláveis e porquê que encontrar soluções de grande escala é um problema? E, aliás, hoje apresentaram vários projetos do ProChild que aqui foram apresentados, de muito valor. E a questão é, quando nós fazemos estes projetos em pequena escala, o que é que nós aprendemos com eles para depois, quando vamos fazer numa escala muito maior? Porque aí os desafios são outros. Eu vou começar pela uma motivação e vou começar por uma motivação um bocadinho ao contrário, que é nós estamos a falar do pré-escolar e eu venho falar de um gráfico, ou começo com um gráfico do ensino superior. E o gráfico do ensino superior, isto são dados, são dados europeus, do SILC. Em Portugal, 75% dos filhos de licenciados vão para a faculdade. Apenas 15% dos filhos de pais que têm uma formação até ao 9º ano vão para a faculdade. E isto serve para motivar porque esta desigualdade no ensino, do acesso ao ensino superior ou no acesso ao ensino superior não se resolve no 12º ano. Resolve-se aqui. Resolve-se precisamente nestas políticas que nós estamos a discutir aqui hoje. E, enfim, como eu sou economista, vamos ver o gráfico que toda a gente já viu, porque é um clássico, não é? Como não? Mas precisamente na perspectiva de que todos os investimentos que fazemos neste período, e aqui é com o contributo das neurociências, etc., todos os investimentos que fazemos neste período são os investimentos que terão mais retorno, não só durante a infância, mas mais tarde, ao longo da vida profissional. E, de facto, o grande contributo do Ekman, e não só nestes estudos, é porque seguiu estas crianças ao longo da vida, até à vida adulta, e conseguiu correlacionar a frequência de creche e pré-escolar com, mais tarde, os salários que estas crianças tiveram 20 e 30 anos depois. E qual a situação em Portugal? Em primeiro lugar, comecemos pelo pré-escolar. Eu vou aqui entrelaçar entre o pré-escolar e a creche por uma questão de dados, porque nem sempre há dados tão ricos de um lado como do outro e, portanto, vou alternando entre os dois. Ter a noção que nós massificámos muito o pré-escolar nos últimos 50 anos. Há um dado de 1973 que mostra que apenas 4 em cada 100 crianças em 1973 iam ao pré-escolar. Em 2021, 95 em cada 100 crianças iam ao pré-escolar. Portanto, isto foi uma mudança. Há este clichê requentado das reformas estruturais. Isto é uma reforma estrutural. Isto, sim, é algo que muda estruturalmente a educação do país. Mas depois a evolução da creche tem sido muito mais lenta. Isto são dados do balanço social, portanto, nós temos uma taxa de cobertura de menos de 50%, acho que todos os que aqui estão têm a percepção disso. Aqueles mapas de Portugal que estão ali à direita são um exercício que eu fiz há coisa de 2 anos com uns colegas meus, que foi olhar para os dados dos quadros de pessoal. Os dados dos quadros de pessoal é o registro de todos os trabalhadores e empresas em Portugal, e fomos identificar pela classificação de atividade económica o que é que era uma creche privada. E aquilo é a evolução do número de creches por município em Portugal, e nós vemos que temos uma enorme evolução, de 85 para 97 para 2009, mas ainda estamos muito longe da taxa de cobertura que precisávamos. E aqui entra precisamente o conceito de escala, porque se queremos aumentar a oferta de creche, temos que escalar esta mesma oferta, e escalar esta oferta traz diversos desafios de recursos humanos, de qualidade destes recursos humanos, etc. Ainda para baixo, um contexto atual de creche feliz, ou seja, de termos neste momento, de facto, a gratuitidade. O que este gráfico mostra é que nós hoje temos a gratuitidade sobre um bem escasso, que é, para um economista, uma coisa um pouco paradoxal, porque um bem escasso normalmente não é gratuito, mas
é de facto a realidade que temos e que nos coloca desafios. E não só há escassez em termos de oferta, como há desigualdade em termos de oferta. Isto é um gráfico roubado à minha colega Susana Peralta, que fez este gráfico com base no inquérito às condições de rendimento das famílias portuguesas, que mostra o seguinte: 67,4% das crianças oriundas das famílias mais pobres, ou seja, no quartil 1 de rendimento, ou seja, os 25% famílias mais pobres do país, não vai à creche. Quando olhamos para o quartil 4, que são os 25% de famílias mais ricas em Portugal, apenas 50% não vai à creche. Ou seja, nós temos uma oferta insuficiente e temos uma oferta desigual. Mais uma vez, aqui a escalabilidade chama. Porquê? Porque quando escalarmos a oferta de creche, significa que vamos chegar a públicos que não estão lá hoje. E significa que não temos uma oferta escalada ou dimensionada para chegar a públicos, nomeadamente condições socioeconómicas mais frágeis, que precisam elas próprias de recursos próprios e de especificidades próprias. Depois, toda a discussão que já tivemos aqui hoje, nós de facto não temos dados sobre a qualidade das creches em Portugal, é uma enorme caixa negra no sistema português, e toda a evidência que nós temos aponta exatamente para a importância da qualidade, e isso, mais uma vez, voltando ao Ekman, se há ponto que ele diz sempre, ou todos os economistas da educação que olham para o pré-escolar e para a creche, não é apenas colocar um edifício, é a qualidade do que se faz dentro desse edifício, e é isso que faz catapultar os resultados dos alunos. Portanto, nós temos falta de oferta ao nível da creche, temos uma oferta desigual, temos uma oferta sobre a qual não temos qualidade, temos uma oferta gratuita sobre um bem escasso e, em cima disto, temos um desafio de falta de profissionais. No painel anterior falavam exatamente disto, que era as transferências entre educadores de creches para pré-escolar. Porquê? Porque o pré-escolar é o grupo de recrutamento mais envelhecido de todos os grupos de recrutamento. Isso é uma conclusão que nós tirámos quando nós fizemos a previsão das necessidades docentes aqui há 2 anos, um grupo da nova SBE, em que eu estava incluído, e o nosso cálculo mostrava precisamente que, no cenário base, nós precisaríamos até 2030 de cerca de 4.400 educadores para o pré-escolar só. Se nós quisermos universalizar o pré-escolar, como é uma medida de política pública amplamente repetida, este número salta de 4.400 para 5.200. E podem-me perguntar, mas universalizar o pré-escolar faz assim aumentar tanto o valor? Porquê? Porque, pelo visto, 95% das crianças já vai ao pré-escolar. E a resposta é Lisboa. Lisboa é a região do país que tem uma taxa de pré-escolarização mais baixa e, portanto, havendo a potencial universalização do pré-escolar, isso aumenta a pressão sobre a região de Lisboa, que é o que faz potencialmente aumentar as necessidades de educadores. Portanto, juntando as várias peças, temos escassez de oferta, mas ao mesmo tempo temos um bem que é gratuito e, portanto, tem uma pressão de procura. Ao mesmo tempo temos falta de educadores no pré-escolar e potenciais movimentos dos educadores da creche para o pré-escolar. E isto cria exatamente o problema de escalabilidade. Ou seja, como é que nós olhamos para a creche e para o pré-escolar e nós dissemos hoje aqui abundantemente durante o dia que a creche e o pré-escolar são decisivos, que é aqui que todo o nosso investimento deve estar, que é aqui que as políticas públicas devem estar. Então, como é que nós podemos ter investimento de políticas públicas onde temos carências de oferta e pressão de procura por parte das famílias? E aqui vamos discutir exatamente soluções escaláveis de políticas públicas. Eu aqui o resto da apresentação parte exatamente deste pressuposto. Como é que nós vamos de um pequeno estudo experimental, ou seja, como é que nós vamos de um estudo em que fazemos em algumas creches, melhorando a formação inicial, melhorando as atividades pedagógicas em creche, melhorando o envolvimento dos pais, como é que nós passamos de um pequeno estudo, num conjunto limitado de creches, mas um estudo com valor científico, e como é que pegamos naquelas conclusões e dizemos, se nós aplicarmos isto ao sistema todo funciona, é porque pode não funcionar. E esse é o desafio de como é que se faz esta escalabilidade. Eu aqui vou-me apoiar. A literatura sobre escalabilidade é uma literatura em forte crescimento em economia. E, aliás, é uma literatura que tem sido liderada pelo John List, que é um economista de Chicago, e ele, muito recentemente, publicou um livro, que é o livro que está para vocês à esquerda, que é o livro que é mesmo como escalar políticas públicas para a infância. E em que, nos vários capítulos, ele vai mapeando diversos programas de larga escala, porque é que funcionaram e porque é que falharam,
e depois dá uma série de sugestões de como é que nós vamos de uma pequena escala para uma grande escala. Esta ainda é um território desconhecido do ponto de vista científico. Estes são primeiros contributos, mas tudo o que se relaciona com ciência de implementação de programas, tudo o que se relaciona com ciência de escalabilidade de programas, é todo um domínio sobre o qual há muito caminho a fazer e, no caso português, é algo particularmente premente na creche e no pré-escolar. Então, eu não sei se vê, espero que sim, há 4 pontos importantes quando nós falamos de escalar um programa. Eu vou explicar cada um deles. Inferência, eu já explico, sem querer ser técnico, já vou explicar um bocadinho o que é que isto quer dizer. O contexto, a população e agora o economês no seu melhor, que são os efeitos de equilíbrio geral. E eu vou, por um, explicar porque é que quando nós queremos escalar um programa, quando queremos ir de um pequeno programa para um programa para o sistema de ensino todo, temos que olhar para estes 4 vetores. Primeiro, inferência. Se nós fizermos um programa em um número limitado de creches, e se encontrarmos um resultado positivo, imaginemos que recorremos a um programa em 10 creches, e depois vemos que os resultados no desenvolvimento cognitivo e não cognitivo daquelas crianças foi positivo. É bom, sem dúvida, mas dado que vem 10 creches, não é totalmente garantido que se fizermos para 1000, 2000 creches, os efeitos vão lá estar. Porque aquela medição pode ser, agora um jargão, ruído estatístico. Ou seja, pode ser só o facto de serem 10 e ser um número limitado. E por isso mesmo é que nós precisamos, em ciência, muito de replicação. Ou seja, nós precisamos de um programa de 10 creches em Guimarães, outro em Cascais, outro em Oeiras, outro em Lisboa, outro em Sintra, porque se formos replicando várias vezes, a replicação dá-nos a confiança. Porque se formos encontrando estes efeitos sustentadamente várias vezes em diferentes contextos, isso dá-nos mais certezas que não é aquele pequeno estudo apenas que depois não vai ser replicável noutros contextos. Depois, e isto talvez mais para quem faz trabalho de investigação, nós quando fazemos um programa e trabalhamos em escolas e dá-nos muito trabalho, nunca gostamos que os resultados sejam 0. Gostamos sempre que os resultados sejam positivos. Nós temos que estar mais preparados para encontrar zeros. Isso é normal. Há programas que não resultam e há um viés muito grande do ponto de vista científico para só valorizar programas com resultados positivos e não valorizar programas com resultados nulos, mas é importante reconhecer que há programas que não funcionam e isso é informativo para a política pública. Depois a população. Quando nós fazemos um programa nas 10 creches, nas 20 creches, temos que olhar para aquela população que nós estamos a olhar. Porque aquela população pode ser muito específica. E pode ter necessidades específicas que não são as necessidades da população inteira. E por isso mesmo, nós, quando se faz um programa numa determinada população, tem que se pensar, esta é a população do sistema de ensino todo, ou esta é uma população específica, e se eu replicar o programa, ele vai funcionar para esta, e não para todas. E muitas vezes, quando fazemos programas, muitas vezes isso acontece, pedem-nos muitas vezes para nos focarmos, por exemplo, em determinadas faixas da população, crianças mais desfavorecidas, em contextos particulares. Muito bem. Temos é que perceber que se fizermos isto em grande escala para o sistema todo, não vamos encontrar os mesmos resultados em crianças e famílias que são elas próprias diferentes. Depois, o contexto. E aqui, no contexto, há 5 pontos importantes. A dosagem, porque quando nós fazemos um pequeno programa, e nomeadamente nós investigadores, gostamos que o programa seja intenso, mas fazer um pequeno programa intenso provavelmente é impossível de fazer em grande escala, porque em grande escala os custos são muito maiores. Portanto, o que é uma dosagem que ao mesmo tempo nos dê informação, mas que seja replicável? Ou seja, fazer uma intervenção todos os dias numa creche não é possível a nível nacional, porque não há recursos para isso, mas ao mesmo tempo qual é que é a dosagem que nós devemos fazer no nosso projeto piloto para nos ser informativo? Depois o acompanhamento, porque se nós desenharmos um pequeno programa, e eu, por exemplo, sofro esse defeito quando desenho programas para escolas, faço micromanagement, não é? Ou seja, estou ali a ver todos os passos, se corre bem, se não corre bem, se as pessoas que foram às escolas aplicar o programa, no final dizem-me se correu bem, se correu mal. Se nós fizermos isto para milhares de creches, não há capacidade de fazer este acompanhamento, não é? Ou seja, há uma transferência de responsabilidades em larga escala que não há em pequena escala. Depois, a seleção dos educadores, e eu vou a esse ponto a seguir mais detalhadamente,
Se nós fizermos um programa num determinado conjunto de creches, se calhar vai ter uma determinada seleção de educadores que não é a mediana dos educadores do sistema de ensino todo. E isso faz diferença, porque, como estavam a dizer há pouco, o adulto é fundamental nas práticas pedagógicas em creche. Depois, a fidelidade aos pressupostos de implementação. Isso tem sido dos resultados mais coerentes nesta literatura. Nós desenhamos um projeto, tem um protocolo, é tudo muito bem seguido, depois fazemos em grande escala, ninguém segue nada. E, portanto, esse é dos maiores desafios e depois não está lá ninguém para controlar. Portanto, e isto tem precisamente a ver com a aplicabilidade do programa. Se nós fizermos um programa ultra exigente para os educadores e para as creches, aqueles educadores com que nós fizemos o projeto piloto vão cumprir, mas os educadores do país inteiro não vão cumprir, e porque não está lá ninguém para ver se eles cumprem e porque têm outras coisas para fazer, e isso é normal. E, por fim, a existência, aquilo já falei aqui, de economias ou deseconomias de escala, porque quando nós escalamos um projeto, os custos podem baixar do ponto de vista per capita, porque estamos a fazer em maior escala, ou os custos podem exponenciar do ponto de vista per capita, portanto isso depende muito do desenho original que fizermos. Se nós fizermos um desenho original que tem uma série de múltiplas atividades e que tem imensas ramificações, etc., fazer em larga escala é impossível, porque gera uma exponencial de custos. Por fim, a noção de equilíbrio geral. E vou pegar outra vez naquela ideia de educadores a moverem-se das creches para o pré-escolar. Porque quando nós fazemos uma política pública, o impacto daquela política pública não fica fechado na redoma do que nós queremos afetar. Tudo o que está à volta vai ser afetado. Daí o conceito de equilíbrio geral não se afeta apenas o que nós queríamos, afeta-se o que aconteceu à volta. Por exemplo, o facto de nós termos esta transferência por exemplo, nós termos hoje em dia a gratuitidade das creches, tem que se coadunar com o efeito de equilíbrio geral que nós temos no mercado de trabalho, que é movimentos de um lado para o outro. Outro exemplo de efeito de equilíbrio geral. Se nós de repente disséssemos que a creche era obrigatória do 0 aos 3, vamos pôr assim de uma forma muito dramática, de repente nós íamos precisar do dobro dos educadores. E quando nós precisamos do dobro dos educadores, significa que vamos ter pessoas a se candidatarem aos cursos de educação que serão mais diferentes entre si. E vai haver pessoas com mais qualidade, mas também pessoas de menos qualidade. Portanto, por exemplo, vou dar um exemplo que acho que ajuda a perceber isto. Na Flórida, é um bocadinho paralelo, mas acho que ajuda. Na Flórida, em 96, eles decidiram reduzir o tamanho das turmas de 25 para 15. Portanto, aumentaram o número de turmas na Flórida em 30%, 40%. Portanto, tiveram que contratar imensos professores. Só que os professores que foram contratar eram maus professores. Portanto, o efeito da política foi zero. Portanto, isto para perceber que quando nós alargamos algo, precisamos de recursos humanos, e quando vamos buscar recursos humanos mais diversos. E, portanto, como vamos buscar recursos humanos mais diversos, vamos buscar qualidade mais diversa. E, por fim, aquilo que também se chama os efeitos de spillover, ou seja, por exemplo, se eu tiver um programa que, por exemplo, eu vou falar desse tipo de programas a seguir, num exemplo. Se eu tiver um programa que faz visitas parentais a uma determinada casa nos primeiros meses da infância, há vasta evidência de alguns destes programas que afeta não só aquela família que é visitada, mas que também afeta as famílias vizinhas que não foram visitadas. Porquê? Porque as famílias falam entre si e, como falam entre si, transmitem conhecimento entre si. E isso é bom, porque significa que nós podemos escalar o efeito do programa através de efeitos de contágio. Vou dar aqui um exemplo de programas que falharam. Há um programa muito conhecido, provavelmente algumas pessoas que aqui estão já cruzaram-se com ele, que é o Reach Up Jamaica, que é um programa de visitas parentais a casas. Ou seja, a senhora vereadora estava há pouco a falar o enfermeiro de família que ia à casa. E, aliás, eu acho que isso é uma dimensão em que nós temos muito que fazer. Nós falámos hoje muito de creche, mas eu acho que há um trabalho de proximidade à família que se faz pouco e que é um caminho também a fazer e sobre o qual temos muita evidência científica. Mas este era um programa de visitas às famílias, e nestas visitas eram também disponibilizados um conjunto de materiais e atividades desenvolvidos pela equipa de investigação para ajudar as famílias ao crescimento dos seus filhos. O programa original era na Jamaica, embragam 64 crianças e os impactos são muito fortes. Aliás, isto é um estudo longitudinal que 20 anos depois os miúdos tinham muito melhores resultados no mercado de trabalho e no acesso ao ensino superior, etc. Depois houve uma replicação do estudo na Colômbia com 720 crianças e o impacto já foi moderado. Depois houve uma massiva replicação no Peru para 67 mil crianças e os impactos já lá não estavam.
E é difícil encontrar aqui um padrão, porque reparem, o programa da Jamaica era de 24 meses, o programa do Peru era de 36. Portanto, o do Peru até durava mais do que o da Jamaica, mas teve menos resultados. Por exemplo, a frequência das visitas na Jamaica era semanal, no Peru era 2 vezes por semana. Depois, diferenças. As visitas na Jamaica eram feitas por profissionais de saúde. As visitas no Peru eram feitas por membros da comunidade que tinham sido treinados, só para fazer aquilo. Portanto, quem estava a visitar e a transmitir aos pais os conteúdos que eles podiam usar no desenvolvimento dos seus filhos eram pessoas diferentes. Por exemplo, na Jamaica 100% das visitas foram realizadas. No Peru, uma enorme taxa de atrito, apenas 50% foi feita. Por exemplo, na Jamaica, a supervisão era feita por quem? Diretamente pela equipa de investigação, naquele micromanagement diário, a perguntar se estava tudo bem. No Peru não foi. Foi os próprios membros da comunidade, outros membros da comunidade, a vigiarem, entre aspas, controlarem outros membros da comunidade para saber se as visitas tinham sido feitas ou não. Ou seja, quando nós fazemos um programa, o que é que isto nos diz? Quando nós fazemos um programa de pequena escala, para além de estarmos preocupados com os outcomes que queremos medir, o desenvolvimento cognitivo, não cognitivo, comportamental das crianças, é muito importante nós recolhermos cada vez mais métricas de como é que está a ser implementado. Se quem implementa bem, quem são as pessoas que implementam melhor, como é que as famílias reagem a diferentes tipos de pessoas que interagem com eles, como é que diferentes populações reagem, populações mais favorecidas, menos desfavorecidas, e é precisamente aí que eu gostaria de agora assinalar neste meu último slide, que era, durante a implementação, recolher dados exaustivos sobre a aplicação do programa. Cada vez mais nós temos que fazer isto, que é para garantir que aqueles resultados que encontramos não é daquele pequeno programa, mas quando escalarmos os resultados vão continuar lá. Definir os custos dos diferentes passos do projeto, ou seja, perceber claramente qual é que é o custo per capita, para não termos um projeto maravilhoso, com um imenso bom ar, mas impossível de aplicar no sistema inteiro. Depois, usar medidas de outcome que mantenham a sua validade, mas que possam ser recolhidas em larga escala. Por exemplo, é muito comum quando nós fazemos projetos em pequenas escalas, porque podemos visitar as pessoas e perguntar diretamente, recolher inquéritos longuíssimos, que quando nós vamos fazer um programa de larga escala é impossível, para conseguir medir como é que de facto o programa está a ser aplicado ou não. Definir as diferentes populações do programa. E aqui há 3 pontos que a literatura nos diz, que é, primeiro, há pais com priors, desculpem o estrangeirismo, muito diferentes sobre quanto é que devem investir na educação dos filhos. Há pais que acham que devem investir muito, porque devem complementar a escola, há pais que acham que devem investir pouco, e diferentes priors sobre a educação do filho significa diferentes reações ao projeto que nós estamos a aplicar. Segundo, houve alguns projetos que eram rotulados como para públicos específicos e que os pais rejeitavam. Por exemplo, um projeto para desenvolvimento para alunos com necessidades educativas especiais. Os pais não queriam porque estavam a ser rotulados os seus filhos como tal. Portanto, encontrar uma forma de comunicação com os pais que não crie aversão ao programa. E depois, mecanismos de entrada no programa, que antes dos pais escolherem entrar no programa, todos entram e depois os pais decidem se saem. Ou seja, aplicamos um programa numa creche, não dizemos aos pais que querem entrar, todos por defeito lá estão e depois quem quiser sair, sai. E isso faz diferença porque as pessoas são mais preguiçosas a sair do que a entrar neste tipo de programas. Por fim, quando vamos escalar, definir os não negociáveis. Nós temos um programa, temos o nosso pequeno pet project que adoramos, que é super rico, com imensas vertentes, mas depois, quando vamos escalar, dizer, ok, o que é o essencial? O que é que são, de facto, os grandes pontos ou os grandes motores dos resultados que eu encontrei e não abdicar disso? E, por fim, o envolvimento dos pais é absolutamente necessário e isso é algo que vem da literatura. Qual é o outro dos conflitos difíceis quando nós estamos aqui a pensar em termos de escalar? Porque há 2 lados. Há o tempo da investigação e muito justamente, o tempo da ação política. E muitas vezes o tempo da decisão política, e bem, não pode esperar que nós façamos 50 pilotos e agreguemos os resultados dos 50 pilotos para depois dizer. E, portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso gerir e isto só é possível de uma articulação entre quem faz investigação e quem aplica políticas públicas para encontrar o equilíbrio entre o pilotar com certezas da aplicação em larga escala do tempo óbvio para resolver os problemas das famílias e das crianças. Muito obrigado.
Muito obrigada, Pedro, por estas palavras. Economia neste contexto de educação, que são sempre refrescantes, trazem sempre uma perspectiva diferente sobre o fenómeno, principalmente nós que fazemos a investigação, acabamos de ver muitas vezes os fenómenos com a perspectiva da educação, da psicologia, e aqui a economia acaba sempre por ser muito revigorante. Muito obrigada. Passamos só... Estava já lá, não é? Está no final. Exato. Temos tempo para uma, duas questões, diria no máximo. Vou passar aqui a palavra à Cindy. Já tem algumas questões. Ok, sim. Temos aqui uma questão e temos apenas uma, vamos ver se entram outras. Portanto, penso que esta será mais direcionada aqui à nossa segunda comunicação. A questão que está aqui colocada é de que forma este documento, portanto, subentende-se que estarão a falar das orientações pedagógicas, contemplou o papel das auxiliares. Como integram o papel delas nestas orientações de forma a que elas estejam mais representadas para se sentirem valorizadas? Elas estão explicitamente referidas e valorizadas. Aliás, posso partilhar convosco que nos 2 momentos de consulta que fizemos, quer na consulta aos especialistas, quer na consulta pública, houve, por parte dos diversos participantes, o reforço de que ela aparecesse ainda mais explicitada em termos do papel das auxiliares. Mas, para nós, quando falamos de equipas educativas, e sobretudo equipas educativas de sala, estamos a falar de educadores de infância e de auxiliares, nas várias designações que as carreiras têm. É impensável não reconhecer o papel e o valor das auxiliares. Isso depois é afirmado também naquilo que são as dimensões de qualidade estrutural, ou seja, o reconhecimento de que o desenvolvimento profissional é também para a totalidade da equipa, em particular da equipa educativa de sala, portanto, quem está no trabalho mais direto e cotidiano com as crianças. Do mesmo modo que o reconhecimento salarial, o reconhecimento do papel junto às famílias e à comunidade e a diversidade de funções que essas profissionais também podem exercer, não só em sala, mas também naquilo que é a componente de apoio à família. Uma das formas que encontramos de valorizar e de trazer à consciência nos espaços da equipa educativa foi em sugestões para a reflexão, onde evidenciámos, através de algumas das questões dos desafios que lançámos, para o coletivo dessa reflexão, que fosse claramente também explicitado o papel, o valor das auxiliares. Sim. É uma questão muito relevante, é um perfil muito relevante, até porque, sabem disso certamente, o enquadramento legal não prevê no berçário, e já vimos quais poderão ser eventualmente as consequências, o enquadramento não prevê a presença obrigatória de uma docente da educação de infância, de uma educadora de infância. Prevê a supervisão das atividades das auxiliares, mas não prevê essa presença regular em sala, direta e cotidiana. Isto quer dizer que no berçário, não só, mas particularmente no berçário, e eu acho que é provavelmente a faixa etária na creche mais desconhecida, também por via disto, eu acho que isto justifica a questão e justifica uma preocupação grande com a formação destas profissionais. Naturalmente as que trabalham no berçário, mas para além dessa faixa etária. Obrigada. Temos, entretanto, aqui outra questão que nos surgiu, e esta vem direcionada ao Pedro Freitas. Falou sobre o impacto do perfil dos implementadores. Há recomendações a este nível, perfis que favoreçam a implementação dos programas? Obrigado pela questão. Há aí um paradoxo que é, quando nós aplicamos um programa, queremos encontrar as melhores pessoas possíveis para o aplicar.
Se nós aplicarmos um programa de pequena escala, aquelas melhores pessoas possíveis que nós descobrimos para aplicar o programa não é as melhores pessoas possíveis que vamos conseguir ter em grande escala para aplicar o programa. E, portanto, o que esta literatura nos aponta, precisamente, é termos alguma capacidade de ter alguma diferença e heterogeneidade nos perfis, que é para depois, precisamente, medirmos como é que diferentes implementadores aplicam o programa de forma diferente. Porque isso depois, quando nós formos aplicar a larga escala, pode nos informar sobre a distribuição dos implementadores. Significa que há implementadores que, se calhar, se adequam melhor a alguns contextos e outros que se adequam melhor a outros contextos. Se formos escolher apenas aqueles que são o melhor do melhor do melhor, que obviamente nos maximizarão os resultados, e isso é ótimo, tem um risco, que é não há assim tantas pessoas iguais àquelas para fazer em grande escala e, portanto, o programa não vai funcionar.